A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, o pastor e seu rebanho. Jesus sempre usava as coisas do dia a dia para explicar a palavra de Deus para as pessoas. Naquela época e na região que Jesus andava, era muito comum a atividade de pastorear o rebanho. E o pastor era responsável em cuidar das ovelhas, proteger do perigo, dar alimento, água e etc. E o próprio Jesus se declarou como bom pastor. Vejamos aqui, em João 10:11 ele diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, quer dizer, ele protege as ovelhas. Jesus cuidava de seus servos garantindo um alimento espiritual, sacia a nossa sede, nos protege do inimigo de nossas almas e nos guia para o céu. Jesus, como bom pastor, deu a vida para nos salvar e nos resgatando e nos colocando no caminho da salvação, permitindo termos uma comunhão com o Pai. Então, Jesus é o nosso bom pastor. Ele nos protege, ele nos dá o alimento, ele deu a própria vida dele por amor de nós, para que nós ficássemos no caminho correto e tendo comunhão com o Pai. O ministério do pastor, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está lá em Efésios 4:11. Quer dizer, ele escolheu pessoas para esta função, para este chamado. E esse papel do que? De amar, de se dedicar à igreja, da mesma forma assim que o Senhor ama as ovelhas dele, nós, os servos dele, ele quer que o pastor também tenha esse amor. E o Senhor Jesus vai orientando esses homens que foram escolhidos com essa função de pastor. O pastor local, ele tem a responsabilidade do quê? De alimentar a igreja com a palavra de Deus e conduzir as pessoas para o caminho correto, que é o caminho do céu. Vale lembrar que também tem a função de administrar a igreja. Então, ele administra a igreja e ele cuida desse rebanho. O principal papel do pastor é alimentar com a palavra, e também corrigir. Tem momentos que a gente vai ver que ele vai ter que corrigir, vai ter que usar ali o cajado, vai ter que falar, olha, mas o cajado dele é o quê? É a palavra de Deus. Ele corrige as almas, as pessoas por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, sempre no sentido do quê? De edificar essa pessoa. Não para que ela fuja, não para que ela saia, mas para que ela fique, ela sinta o amor de Jesus na vida dela. O rebanho obediente. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está lá em Hebreus 13:17. Então nós temos que obedecer os nossos pastores, sujeitar-vos a eles. Vamos lá. Devemos lembrar que quem chamou ou permitiu que tal pessoa fosse o pastor foi Deus. Sendo assim, devemos obedecê-lo. E os pastores prestarão contas de cada ovelha que está em seu rebanho. O nosso papel como ovelha é ser obediente e não dar trabalho aos nossos pastores no que se diz respeito à rebeldia. Quando as ovelhas estão unidas no propósito do Senhor juntamente com o seu pastor, o crescimento espiritual da igreja é garantido. Vamos lá, eu coloquei aqui, devemos lembrar que quem chamou ou permitiu que tal pessoa estivesse ali foi Deus. Eu sei, principalmente adolescente, eles às vezes criticam muito, eles observam muito e falam, mas o pastor está errado, o pastor está fazendo isso, o pastor está fazendo aquilo. Infelizmente, a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que estão nessa posição e que não têm um chamado específico. Mas isso não importa para nós. Por quê? Porque quem permitiu que aquela pessoa esteja ali foi o Senhor Deus. A gente não pode esquecer que o Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes os adolescentes, eles questionam isso. E a gente tem que afirmar, falar assim, olha, Deus, ele não perdeu o controle. Deus está vendo. Ele vai fazer. Então, e outra coisa, a própria palavra diz o quê? Que os pastores vão dar conta das ovelhas, das almas que estão ali. Então, se ele fizer correto, amém. O Senhor vai continuar abençoando, vai ajudar. Se ele fizer errado, o Senhor também é justo. Ele vai cobrar. O nosso papel não é ficar julgando quem está lá na frente, ficar julgando, apontando o pastor, criticando. Esse não é o papel. E às vezes os adultos fazem muito isso. E os adolescentes acabam se perdendo. E os adolescentes também, por sua vez, ficam criticando, ficam toda hora observando. E não é assim que o Senhor quer. Nós devemos orar, nós devemos obedecer e ser sujeitos a eles.
crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É fácil? Não, não é fácil. Mas também a gente tem que lembrar que não é a maioria. Isso é uma minoria. A maioria tem o que? O chamado, né, de ser pastor. E ele vê além do que nós vemos. O pastor ele tem uma outra visão. Às vezes Deus revela coisas para ele que não revelou para nós, porque ele tem uma posição que é de liderança, ele foi escolhido para isso. Então nós devemos obedecer. E se nós não estivermos contentes? E se não é do nosso agrado, o que a gente faz? A gente ora, mas não murmura, pelo amor de Deus. Não murmura, não critica, não contamine outras pessoas. Converse com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor, Ele é o supremo pastor. E quando eu coloquei aqui também do papel da ovelha ser obediente e não dar trabalho, não está falando de quando você está enfermo, ou de que você perdeu o emprego, ou de que você precisa de um conselho. Isso é o normal. Eu estou dizendo aqui que a gente tem que evitar o quê? De dar trabalho em questão de rebeldia, questão de desobediência, de fazer confusão dentro da igreja, de contaminar as pessoas com palavras, com murmuração. Isso não é do agrado do Senhor. Lógico, se você está com algum problema, às vezes tem uma familiar doente, ou você mesmo, ou precisa de uma ajuda, de uma cesta básica, isso não é incomodar, isso não é dar trabalho. Isso é o que a igreja, é o papel da igreja, é o papel do pastor, de acolher, de ajudar, de aconselhar. Mas, por favor, não cometa, sabe, o pecado da rebeldia, não faça isso, que não é do agrado do Senhor. E uma coisa que eu coloquei assim, ó, quando as ovelhas estão unidas, todos nós da igreja estamos unidos num só propósito, junto com o pastor, todo mundo unido ali, olha, com certeza a igreja vai crescer, com certeza a igreja vai ser próspera. E toda vez que surgir algum problema, surgir alguma coisa, todos vão juntos aonde? Aos pés do Senhor Jesus. E Ele vai dar solução, e Ele vai mostrar o que está certo, o que está errado, o que precisa melhorar, e a igreja vai crescer. O corpo de Cristo vai se desenvolver e vai crescer. Amém? Vamos lá. Ovelhas perdidas. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, não põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo? E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7. O Senhor Jesus estava contando essa parábola quando os fariseus, as pessoas estavam criticando ele, porque ele estava no meio de pecadores. E ele está falando o seguinte, falou, olha, se uma ovelha se perder, tem 100 ovelhas. Se uma se perder, deixa as 99 ali em segurança, e vai buscá-lo. E ele fala assim, quem é que acha uma sua ovelha, né? O pastor que estava ali, que tem as suas ovelhas, quando ele achar, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar contente, né, por ter achado. Então é a mesma coisa para nós, quando tem uma pessoa que está perdida, uma pessoa que se desviou do caminho, uma pessoa que não é salva, e ela reconhece, ela volta para os caminhos do Senhor, isso é uma grande alegria, é uma festa nos céus. O papel do pastor é esse, é buscar essa ovelha perdida. E como que ele vai buscar? Por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra. Só que assim, a gente tem que entender que não é só ele, né? Somos todos nós que temos que fazer esse papel. Deus ama cada um de nós e quer resgatar a todos. Jesus morreu por todos. E nós somos os instrumentos utilizados por ele em busca dessas ovelhas que se perdem. Esse papel é de todos, ou seja, o pastor local e de todos os membros. Por exemplo, o pastor alimenta a pessoa com a palavra. O pastor vai lá, prega a palavra, ora por aquela pessoa, dá os aconselhamentos. E nós, os membros, fazemos o quê? Recebemos essa pessoa com alegria, com acolhimento, de uma forma amorosa, sem ficar apontando, sem ficar julgando, sem ficar falando da roupa, sem falar do... Não importa, a pessoa está vindo. O Senhor fala assim, olha, deixa vir, venha como estás. E aí o Senhor vai fazer o quê? Vai transformar. É uma mudança de dentro para fora. E o nosso papel é amar essas ovelhas, é ajudar o nosso pastor. A função principal é do pastor. Mas nós, como membros, nós temos os dons, nós fazemos parte dali e nós devemos acolher. Todos juntos em comunhão, fortalece e edifica uns aos outros. Porque a pessoa que chega e é recebida por amor, com carinho, com acolhimento, ela vai se sentir bem.
Quando ela vê que não tem ninguém olhando para ela torto, que não está julgando, ela fala: opa, aqui eu gostei, aqui é um bom lugar, essas pessoas realmente têm Deus, têm amor. E ela, né, o Espírito Santo vai convencendo ela do pecado, vai transformando e a gente vai se fortalecendo. E é bom para nós mesmos. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma alma que se rende, uma pessoa que estava perdida, um drogado, um bêbado, ou qualquer pessoa. Às vezes a pessoa nem, por exemplo, eu não fumava, eu não bebia, eu não fazia nada tão grave assim. Era pecadora, sou pecadora ainda, mas eu fui para a casa do Senhor e minha vida se transformou, porque às vezes a pessoa é toda certinha, mas ela tem uma depressão, ela tem um vazio dentro dela, ela não tem alegria, e você vê uma pessoa feliz, cheia do Espírito Santo, é motivo da gente se alegrar, da gente louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? E chegamos aqui à nossa conclusão. Devemos obedecer os nossos pastores conforme a palavra de Deus nos ensina. E lembrar que todos nós temos um pastor supremo que supre todas as nossas necessidades. E é um versículo aqui muito conhecido, acho que é o mais conhecido que tem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Então, nunca se esqueça disso. O Senhor é o teu pastor e nada vai faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar proteção. Isso em todos os aspectos, seja na parte material quanto na parte espiritual e principalmente na espiritual. Porque na material, a Bíblia diz o quê? Que no mundo nós teríamos aflições. Mas a parte espiritual, essa que é a mais importante. Essa nós vamos estar guardada no Senhor e nada vai nos faltar. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.